Olá, estamos aqui mais uma vez com o Audicast e o nosso convidado de hoje será o pastor Wendel de Carvalho. O tema, Fé na Prática, como viver o Evangelho no mundo de hoje. Quem é o pastor Wendel de Carvalho? É sênior da IBN Nova Aliança, uma igreja em células localizada na cidade de Timon, estado do Maranhão, nordeste do Brasil. Graduado em Teologia pelo Seminário Teólogo Batista Nacional do Piauí e pela Facetem de Roraima, psicólogo clínico, pós-graduado em Terapia Familiar pela AVM, escritor de 8 livros já publicados, sendo o último A Tríade da Honra, subtítulo Reconhecimento, Respeito, Gratidão. Muito bom, muito bom, muito bom. Casado com Renata, pastora também, e é pai de 2 filhos, Baruque e Débora. É isso, pastor? Isso mesmo. Pastor, para a gente aqui do Audicast é uma grande honra tê-lo conosco. Uma vez que você é uma pessoa muito respeitada na cidade. Eu digo um pequeno grande homem de grandes ações. Amém. É muita gratidão, a gente está muito feliz em tê-lo aqui. Agradeço muito também, e o respeito é mútuo, e a gente fica feliz de estar aqui, né, nesse excelente ambiente, né, espaço para a gente comunicar, falar, conversar, interagir e levar boa informação, né, para quem está nos assistindo. Sempre. Pastor, eu vi aqui na sua biografia que o senhor é teólogo e o senhor é psicólogo. Sim. Mas para se tornar pastor, Sim. quais os caminhos a percorrer, qual trajetória? Ou é só, serei pastor, abrirei uma igreja e convencerei meus fiéis a frequentar o meu templo? Aí é problema na certa. A forma boa para o grande problema. Explique para a gente. Pois é, porque assim, tem que ter um chamado, né? Tem que ter uma vocação. Eu sempre digo, Aldeneide, que ninguém vem ser, em São Raciocínio, vem ser pastor por querer, sabe? É bacana você ser pastor. Eu falo que hoje a gente tem cerca de 45 igrejas espalhadas pelo Brasil, né, alguns estados, que trabalham com a gente, andam com a gente, aliançada com a gente. E eu sempre falo, olha, não compensa o carro, né, que você anda, a casa, que tem outras formas de conquistar isso, sim, trabalhando, né, em outros setores. Eu, quando fui chamado para ser pastor, eu trabalhava na área comercial, eu estava numa empresa, já fui chamado para ser supervisor de setor. Hoje, 25 anos depois, né, vou fazer jubileu de prata agora, de ministério, eu poderia ser um gerente ou um supervisor nesse grupo, trabalhando direitinho. Na escala, né? Sim, na escada. Tem gente que trabalhou comigo lá, que era vendedor comigo, hoje é supervisor da rede, né, trabalha no grupo, enfim. Sim. E está vivendo bem. Né? Tem um amigo meu lá que tem um sítio, ele final de semana vai para o sítio com a família. Eu não posso ter isso, né? Meu celular é 24 horas ligado. Essa semana alguém me ligou às 4 da manhã, dizendo, pastor, meu irmão faleceu, né? Me ajude, né? Eu sou querido da igreja. Então, meu celular não fica no silencioso, ele está 24 horas ligado, estou de prontidão para atender, porque às vezes na hora de maior agonia, né, é que a gente tem que estar presente, dando o apoio espiritual, né, o consolo, o conforto, o acolhimento. Eu tive uma experiência muito amarga no meu ministério, com um casal de diáconos hoje da igreja muito amados, e eu estava em casa e nesse dia meu celular no silencioso, eu não desligava, mas estava no silencioso, era mesmo desligar, né? E o telefone toque, claro, eu não ouço, quando é 5 e pouco da manhã, eu desperto, né? Geralmente será 5h20, e eu vou o telefone e vejo várias ligações. Né? O filho desse casal, infelizmente, tirou a própria vida, né? Deu cabo da própria vida, e o casal desesperado, 3 da madrugada, quando descobriu 3h30, me ligando, né? E eu fui a segunda pessoa a chegar lá, só perdi para um dos filhos do casal, mas mesmo assim me senti muito mal com aquilo. Pastor, eu me arrependo hoje. Terrível, eu fiz um propósito com Deus. Porque às vezes a gente coloca o telefone
E esse pessoal dessas operadoras estão ficando, parece que maluco. É. De madrugada tá ligando pra gente, Ligando pra oferecendo gente o tempo plano. todo, o dia inteiro. Oferecendo pacote, disso aqui. Chato, né? Chato, né? Chato. E aí eu digo, não, mas mesmo que eu acorde, vez ou outra, por um motivo fútil, né? Sim, Não tem propósito, mas se eu acordar por em um 10 dias uma propósito. vez por um motivo, né, necessário, já vou estar em paz. E, e a gente tem que ter essa vocação, né, esse chamado. Porque, para só ter ideia, de 10 ligações no meu celular, 10 mensagens, 9 são problemas. Nossa. Problema familiar, crise no casamento, né? Filho que se meteu com crime, com alguma coisa errada. Pastor, o que é que eu faço? Me oriente. Então, a gente tem uma demanda que ela exige muito emocionalmente da gente. Sim, Eu estou sim, vindo aqui sim. nessas últimas 2 semanas, foram 3 velórios. Pois Vai é. começar pela minha sogra, Sim. faleceu recentemente. Então a gente tem que ter o emocional muito afetado. Hoje tem uma pesquisa americana, 76% dos pastores têm sinais claros de burnout, né? Estão burnoutizando. Alguns estão Porque estresse demais. estresse, o nível, uma coisa que tem assustado a igreja ultimamente, eu estava de fé na prática, né? Sim, pé na prática. O nível de, por exemplo, suicídio dentro da Dentro da igreja, né, que igreja. tem acontecido. E muitos relacionados a pastores. 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 A gente vê muitos padres com depressão, né? Depressão. Mas a gente não vê tanto relato de pastores. Pois agora está uma onda que está assustando a gente, em todos os segmentos, né? Porque a igreja evangélica tem um pentecostal, tem um histórico, né? Mas todos têm sido Todos. afetados. Houve um caso de um pastor, 42 anos, né? Bem sucedido no sentido de ter uma igreja grande, né? Ovelha, numerosa, a igreja, pastor americano, a foto da família perfeita, né? Com Sim. os filhos e tudo. E sem dar notícia, sem sinais, vai tirar a própria vida. Então, assim, é o desgaste emocional, afeta a gente lidar com essas cargas emocionais muito negativas, né? Sim, sim, Porque sim, são sim. problemas. Às vezes, Sim. quando cai uma ligação, uma mensagem, pastor, vem almoçar com a gente, você até chora, emocionado. A gente fica sensível, né? Porque Sensível, não é comum, né, isso acontecer, né? Sim, sim, tem E mais precisa de um problemas. chamado. Sem chamado, ele vai tentar, mas não vai dar muito certo, porque dizia William Carey, se eu não me engano, o pai das missões modernas, eu confundo se foi ele ou foi, mas eu acredito que foi ele mesmo. Ele dizia que a obra de Deus começa difícil, depois ela se torna impossível e depois ela é realizada. Mas são As etapas, as né? etapas. As etapas. Você primeiro torna difícil, né? Depois É, é impossível. Você olha e diz, meu Deus, isso aqui parece que não vai dar certo mesmo. Depois é que Deus libera a graça dele e o aí milagre acontece. o senhor fala em etapas e eu falo em provações. As provações que vêm. Então, a pessoa que vem, porque o ministério pastoral, o púlpito exerce um fascínio muito grande. A pessoa chega numa igreja, vê o cara lá falando 40 minutos, todo mundo atento, né? E às vezes uma boa oratória, Oratória. né? Esse é o país que eu quero para a minha vida, né? Eu quero ser pastor. Mas só que o serviço acaba quando o culto termina. Quando a porta da igreja fecha, do prédio, aí começam as demandas, as preocupações. Pastor, você tem que visitar essa semana. Pastor, olha, meu marido vai embora de casa. Olha, meu filho está deprimido no quarto. O que é que eu faço? Então, as demandas começam e se você não tiver um chamado, você corre. Aí, pastor, o que é o chamado Espírito Santo? Pois é. Eu, quando fui para o seminário teológico, eles pedem uma cartinha. Relate como se deu o seu chamado. Geralmente, as pessoas colocam um testemunho muito bonito, né? Estava no quarto orando, um anjo entrou, um clarão e tal. E o meu não foi assim, né? Meu chamado não foi assim. Teve uma vigília, eu entreguei minha vida a Cristo em 26 de junho de 1996, e foi um ano assim que eu comecei logo a me dedicar, né? Vai fazer 30 anos ano que vem. E eu acho que isso, em 97, teve uma vigília aqui no Mocambinho, um pastor que é um dos meus pais espirituais, e eu não fui, faltei essa vigília. Não sei porquê, eu morava longe da igreja, naquele tempo não tinha bicicleta, eu ia a pé, era 8 quilômetros para ir e voltar. O senhor não vem de família evangélica? Não vim de família evangélica, fui o primeiro evangélico Da família. da família, né? Eu e um tio meu, né, que distante também, fez porque ele não tinha uma nada que decisão. ele puxava para... Não né? tinha. Não tinha. Não tinha. Eu tive uma juventude perdida. Eu morei numa região de gangues na época, Olha só, no Buenos olha Aires. só. Né? A gente se envolveu muito precocemente, adolescentes.
E aquela Tinha tudo loucura. para não dar certo. Não dá certo. Muitos amigos meus hoje, né, ou foram presos internacionalmente através de tráfico, inclusive, outros foram mortos em praça pública, né, tiro na nuca. Então, era um caminho que a Bíblia diz que há caminho, Provérbios fala, né, que para o homem parece ser bom, mas o final conduz à morte, infelizmente, né? Infelizmente. E eu faltei essa vigília. O pastor, na época, Luiz Gonzaga, um pastor muito reverendado na região, né, muito sábio, mestre na palavra, e ele disse: cadê aquele rapaz que é novo convertido? Sim. Eu não sabia nem meu nome na igreja na época, né? Muita gente. E então, que rapaz? Ele foi dando característica, né? Pequenininho, né? Magrinho, né? Eu sempre digo, antes de eu casar, eu era magro, né? Eu engordei assim depois que eu casei. Pastor Renato Pernambucano está cuidando bem de mim. E aí o pessoal, quem era? Alguém disse: é o Wendel. É esse mesmo. Cadê ele? Faltou. Deus está me falando agora que ele vai ser um pastor, um grande pastor de uma grande multidão para a glória de Deus. Eu disse: meu Deus, no culto da minha vida eu faltei. No outro dia eu cheguei na igreja, todo mundo me procurando, na congregação: Wendel, tu faltou vigília, teve uma revelação com teu nome. Quando se fala no nosso meio em revelação, em vigília, é pecado sendo revelado. Eu disse: meu Deus, o que foi que eu fiz, gente? Eu estou bem, eu estou santo, eu estou buscando a Deus. Disse: não, revelou que você vai ser pastor. Eu fui para o meu pastor na época da congregação, que até hoje é meu pai espiritual, Gilson Santos Paiva: pastor, como é que eu faço para ser pastor? O conselho mais sábio que ele me deu foi: vá para o seminário, vá estudar, porque igreja tem toda a vida. Até Jesus voltar vai ter igreja. Sim. Tempo de se preparar é agora. E assim, eu acredito, dona Aldeneide, que para ser um pastor, primeiro que tem que estudar. Sim, sim. Olha, nós temos problema com a visão, percebi isso, né? Verdade. A gente não vai procurar um magarefe. Ele diz: não, eu sei raspar o olho aqui do boi, eu já fiz uma experiência, eu tenho habilidade. Não faz. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você vai para alguém que estudou, tem especialização na área, que sabe o que está fazendo, né? Você não quer piorar da visão, você quer melhorar. A gente vai no cardiologista porque ele tem expertise naquilo, mais do que expertise, ele tem graduação, né? Isso. Então, eu sempre digo: por que você procura um pastor que não estudou a Bíblia sistematicamente? Porque a gente pensa, não é a mesma coisa você dizer: não, conheço a Bíblia, eu conheço os versículos. A teologia hoje é uma ciência, né? É uma ciência teológica. A gente estuda a Bíblia por categorias, né? A gente tem desde cadeiras polêmicas como Jesus histórico, né? Busca pelo Jesus histórico, até a teologia sistemática, né? Que vai sobre demonologia, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, né? Vai sobre antropologia teológica, né? Arqueologia bíblica, né? Então você vai ver os achados. É ciência também. Então, assim, para ser hoje um pastor, tem que ter primeiramente um chamado. Sim. A gente tem um bordão no nosso meio que a gente fala: Deus chama, né? E a igreja reconhece e o seminário prepara. Então tem que ter essa tríade, né? Esse tripé. Deus vai chamar, então você vai se preparar e a igreja vai reconhecer o chamado desse pastor, né? Interessante. Eu pensei que o senhor já vinha de família evangélica. Não vim. Foi um escândalo na época, minha família. Meu tio era diácono da Igreja Católica em União. Olha União, só. Você sabe que o catolicismo é muito forte. Fervoroso. Bem dedicado. E ele saiu de lá e veio na minha casa. Ele disse: Wendel, o que é isso? Afinal, nossa família não tem isso. Não tem. Só que eu tinha, sabe? Mas você foi muito firme, né? Eu me calei, porque eu não debati. Eu nunca fui um crente chegar e brigar com um parente. Eu decidi fazer... tem uma frase muito forte atribuída a Francisco de Assis, São Francisco de Assis, que diz: prega o evangelho, né? Sempre. E quando necessário, use palavras. Quando necessário. Porque é com a vida que se prega mais, né? O que a gente fala mais alto do que a gente fala, prega, né? Sermão de domingo. Com certeza. As ações. O sermão de domingo tem que ser acompanhado pelo meu testemunho durante a semana, né? Sim. E assim eu conquistei minha família, minha irmã congrega comigo, minha outra irmã, meu pai, esse ano está congregando comigo. Foram lhe seguindo, então. Foram me seguindo, foram o pastor foi trazendo suas ovelhas
né? É bom pregar, ter o pai ouvindo, né? Ter a irmã É bom, ouvindo, ter... A família de Jesus, se me permite um parênteses, Pode falar. a família Fica à de vontade. Jesus aconteceu um processo parecido. Os irmãos de Jesus, a gente vai ver, a parte do Evangelho de Marcos, capítulo 3 diante, tem menções, né, dos nomes dos irmãos, né? Tiago, Judas. E eles, a gente vai ter uma provocaçãozinha no Evangelho de João, quando Jesus tem uma festa das luzes, Sim. e os irmãos, vai lá, né? Você não quer se aparecer, você não quer ser popular? Vai lá, a hora é agora. E ele disse, meu tempo não é o de vocês. Vocês vão agora. Minutos depois, Jesus foi, né? Sim. Mostrando que o tempo de Jesus não é o nosso mesmo, né? Um minutinho faz diferença. E o que é que acontece? Historicamente, né? O próprio Eusébio, um grande historiador da igreja do século IV, vai falar acerca dessa conversão dos irmãos de Jesus, né? E que a gente tem duas epístolas, que é a de Tiago, que não é o apóstolo, né? Tinha Sim. dois Tiago, maior e menor. Sim, Não é sim, tinha dois Tiagos. não é, nem é o irmão de Jesus. E o Judas, que não é o que... Não é o que traiu que Jesus. traiu Jesus, né? Porque não deu tempo nem escrever nada mesmo. Sim, É o irmão do Senhor, né? A história da igreja, ela atribui a autoria dessas duas cartas, epístolas, aos irmãos biológicos de Jesus. sim. E eles vão começar a carta dizendo, eu, Tiago, servo do Senhor. Eu, Judas, servo. O processo de conversão foi tão visceral que eu não sou disso de ser chamado de irmão, eu sou servo dele, né? Eu me considero servo e não irmão. Eles reconheceram a graça que havia em Jesus, né? A ressurreição de Jesus foi impactante. Então, sério, Jesus de fato é o Senhor, é o Messias e eu sirvo a Ele, né, a partir de agora. Né? Minhas irmãs todas me chamam de pastor, né? Pastor. Apesar de ser irmã, não precisa, não, você é meu pastor. Ah, que coisa maravilhosa. Isso é muito bom. Que bom. Uma família reunida e unida, melhor ainda, né, Melhor pastor? ainda. Melhor ainda. Pastor, o protestantismo ele começa na Alemanha em 1517. Procede? Procede. Quando Martim Lutero publicou suas 95 teses Sim. como uma reação contra abusos na venda de indulgências pela Igreja Católica. Foi a partir daí que ele se revolta com a Igreja Católica, Sim. porque as indulgências nada mais era do que você comercializar o seu pecado com os padres através de monetização Sim. para que você fosse perdoado pelos seus pecados. É a partir desse momento que Lutero se revolta e começa com o protestantismo. Começa a protestar. Começa a protestar contra esse ato. Aí que são não chamados era de protestantes, né? chamados de protestantes. Então isso procede, né? A informação está correta. Foi assim um marco, né, inicial para a igreja naquele momento, quebrando essa hegemonia, né, que havia, né, do papado, né, da Igreja Católica, até então essa igreja só. E Lutero, interessante, a gente estudando Lutero, a gente vai ver que a intenção dele nunca foi de revolta, ter uma outra igreja. Não, nunca foi. Não. Lutero, ele era um frade, ele queria uma reforma interna da igreja. Uma reforma interna. Ele queria uma mudança nesse sentido. Ele tinha um grande opositor, que eu não lembro o nome agora, que ele viajava falando sobre as indulgências. Ele tinha uma forma de pregar, de convencer a pessoa a dar, né? Ele dizia assim, olha, no momento em que a moeda cai no fundo do gasofilácio, a alma é liberta do purgatório. Sim. Né? Ele dizia isso. Sim. Isso vai totalmente contra a doutrina da graça. Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Sim. Então, nada do que eu possa fazer aqui, segundo a doutrina reformada, garante vida eterna e salvação. Seria muito fácil, né? Seria muito fácil. Eu chego no final da minha vida, disse, pequei demais. Pequei demais, agora que eu tenho... essa fazenda, dá para a igreja. Que eu estou salvo. Estou garantido, não sei, estou salvo. Né? Seria muito fácil. Muito fácil. Então, e Jesus não precisaria ter vindo morrer por nós. Exatamente. Né? Assumindo Se essa a coisa postura fosse tão fácil assim. Tão fácil assim. Né? Assume a postura vicária a partir do momento que morre, né? Dando a vida o justo, né? Pelos injustos, né? Morre na cruz do Calvário. Tiago vai dizer, se não me engano, Tiago, que ele leva nossas maldições, né, sobre ele. Ele é o justo que se faz maldito por nós, né, levando nossas maldições sobre ele. E Lutero, então, começa com essas 95 teses, né? Sim. Eu acredito que mais de 90% delas é sobre isso, relacionado à questão financeira. Sim. Ele se revolta mesmo, ele compra essa briga
e ele quase é morto por conta dela, salvo pelos príncipes germânicos, né, que dão salvo-conduto para ele na época. Também já estão por aqui com a igreja, né, se metendo em tudo. Tem um aspecto político também nessa questão toda, né? E Lutero faz essa reforma inicial, não é completa, ela vai se desenrolando. Ele inicia, ele continua batizando crianças, coisas que hoje a igreja evangélica não faz, né? Ele batiza crianças, ele ainda toma o vinhozinho dele, sim, né? Coisa sim, que sim. hoje em dia tem um ramo da igreja que é totalmente abstêmico, né? Não. Até a ceia é feita com suco de uva, né? Não com vinho. Né? E tem casos curiosos. Eu venho de uma igreja onde no início a gente ceava com vinho, né? Com vinho. Vinho normal, um cálicezinho, né? De nada. Mas, por exemplo, tinha um diácono lá, quando acabava, isso no início da minha fé, eu presenciei isso, quando acabava a ceia, a gente ia lá para trás, ele estava bebendo os cálices. Isso que é isso, mais diácono? Mais do que um cálice. Mais do que um cálice. Eu pegava o que restava, né? E como ele servia, eu suspeito que ele botava um pouco mais já, prevendo que ia sobrar bastante, bebia. Mas o que é isso, diácono? Isso porque o sangue de Jesus não pode ser desperdiçado. Então eu preciso... Mas é uma ótima desculpa, né? Desculpa, né? Jogar o sangue de Jesus para dentro, foi consagrado. O pastor, né? Matou a charada, só, vamos agora para o suco de uva. Então, pode beber à vontade, é melhor. E assim, nós temos uma demanda na igreja que chega, dona Aldeneide, que vem mesmo, são adictos, né? Pessoas que vêm mesmo do vício, da bebida e tal. Isso. É o gatilho. Ele bebe um cálicezinho daquele, não quer parar ali. Já é o gatilho para ele ir lá buscar mais. Então, nós, hoje, uma boa parcela da igreja evangélica decidiu, por conta dessa epidemia do álcool, cear com suco de uva, né? O fruto da videira. E Lutero, então, fez uma reforma inicial, que ela tem... O Lutero tinha um slogan, ele dizia, reformando para reformar, né? Para reformar, então não pode parar. Sim. E hoje a gente vê que a igreja precisa de uma reforma também, hoje a igreja evangélica, porque as próprias indulgências, que foi o cerne da questão do cisma, ela hoje é um tema que a gente tem levantado no meio da igreja. A venda de graça, né? Venda de algumas campanhas que elas visam lucro financeiro, não é? Dentro da igreja, barganha dentro da igreja, não é? Porque, claro, nós temos a doutrina financeira, a mordomia, que a gente chama, né? Dízimos, ofertas. É obrigação? Não, é um dever. Eu até brinco com os irmãos, se fosse obrigado, todo mundo estava no Serasa agora, ia botar no Serasa, ou preso, não, que não pagou o dízimo. É um dever. Na Alemanha, quem nasce luterano já é descontado em folha os 10%. Né? É descontado em folha. Você tem que dizer, ir para a justiça, dizendo, eu não sou luterano mais, ou nunca fui, para você não... Porque é lei do país, né? O país fundado na doutrina protestante, você já nasce protestante. Sim. Né? Assim como na Itália já se nasce católico, né? E nos Estados Unidos já se nasce também cristão, né? Evangélico, batista, né? Geralmente batista. Então, aqui no Brasil, a igreja leva isso como um dever. Eu sempre digo, olha, eu chego na igreja... Não uma obrigação. Não uma obrigação. Ora, o que me afetou quando eu cheguei na igreja evangélica foi ver, tem uma luz acesa, tem uma cadeira, né, tem água gelada, alguém está pagando essa conta. Eu pensei, se fizer com a açãozinha, ele está pagando isso. Como é que eles pagam, né? Como é que pagam? No dízimo da oferta. E assim eu me tornei dizimista, né, e ofertante isso até hoje. Mas você não pode obrigar ou constranger a pessoa por conta disso, né? A oferta é voluntária, dízimo é um dever, mas não é obrigação. E às vezes tem algum fiel desempregado que está ali, como é que ele vai pagar? Não pode, né? Não tem condição, né? Sim. Tem pessoas que eu até devolveria, mas na Bíblia tem umas coisas muito constrangedoras que passa dentro do próprio Senhor Jesus, né? Sim. Jesus tem um caso muito conhecido, muito famoso, que ele está numa sinagoga, em Cafarnaum, e chega lá uma senhora para ofertar. Sim. Ele estava no templo nesse momento, mesmo de Jerusalém. Chega para ofertar, e ele está sentado em frente ao gasofilácio. Coisa que eu não tenho coragem de fazer, porque se eu José, o pastor está de olho no dinheiro, né? Ele está sentado ali, e assim, uma viúva coloca 2 moedinhas, né? 2 quadrantes,
significantes, centavos. Sim. E ele exalta aquela atitude dela. Uma viúva naquela época é uma situação... Era uma situação terrível, dificílima. Não tinha assistência do governo, não tinha pensão, não tinha benefício, não tinha nada. Ela é obrigada a morar de volta com filho. Com filho. Não casava, dificilmente casava novamente, dependendo até da idade. Então, é uma sociedade diferente. E ele diz, olha, essa mulher foi que deu oferta de valor. Já trouxe mais do que qualquer um, os ricos que trouxeram, porque ela trouxe tudo que ela tinha. Jesus, sabendo do coração dela, ela trouxe tudo. Eu disse, meu Deus, se fosse eu, eu dizia, pega de volta, minha senhora. Então, Jesus validou aquilo, né? E a gente hoje na igreja, tem gente que traz Bolsa Família, né? Tem gente, a nossa realidade só sabe o IDH da nossa região como é. Então, mas é uma atitude de uma fé tão sincera. Teve uma irmã, quando eu cheguei na igreja, teve uma irmã que me trouxe uma cesta básica, sem eu pedir. Foi quando eu vim para Timon, assim que eu vim para Timon, cesta básica. Eu disse, irmã, muito obrigada. Ela disse, pastor, está aqui, ó, eu ganhei, está meio quilo de arroz para o senhor, deixei meu para mim. Né? Te dou pacote de massa, eu trouxe. Eu disse, irmã, eu agradeço, eu oro ao Senhor, eu te devolvo, porque eu não estou precisando. Leva, esse pastor, um voto que eu fiz com Deus, e se o senhor não aceitar, eu vou me intrigar com o senhor a partir de hoje. Olha, tá vendo? Então, pela sua fé, eu vou aceitar. E Deus vai lhe abençoar também. É por isso que o pastor Wendel é o pastor Wendel, gente. Tem coisa que é fé. Eu disse, tem que respeitar. Não tem como se meter com fé. É complicado. Porque a fé é uma coisa muito pessoal. Né? É muito a pessoa com Deus. Então, eu não gosto muito de me meter, apesar de muitas vezes eu querer dizer, meu irmão, não precisa. Mas... Você está pensando às vezes o seu dizer não precisa ofende a fé do outro. Ofende. Aí. A pessoa pensa que a gente está desmerecendo. É delicado. É delicado. É delicado. Pessoal, né? E, pastor, segundo o censo do IBGE de 2022, com relação à população atual de Timon hoje, nós temos 182 mil habitantes e 711. Muita gente. Católicos, 64,15% com relação à população atual, 117.209 são católicos. Evangélico, 42.535 hoje. Espírita, 565. Religião de matrizes africanas, Umbanda e Candomblé, 0,49%, que é 1.078. Religião indígena, 1,01%, 22 pessoas. Outras religiosidades vai de 2,98%, 5.445. Sem religião, 15.400, que eu acho muita. Sem religião, 15.494 agnósticos e ateus. E 303 não declaram sua religião. A gente vive num país... Nós temos várias vertentes religiosas, certo? Sim. Nós ainda somos monoteístas? Ou a gente é politeísta? Na sua opinião? Sim. Nós temos um Deus, certo? Sim. O meu Deus é meu Deus, Deus, Jesus Cristo, onipotente. O Senhor tem o seu Deus, que o nome do seu Deus é Jeová. Pode ser chamado de Jeová. Tradição hebraica, né? Certo. Então, assim, pessoas que não são católicas, que não são evangélicas. Espírita, a gente sabe que o espiritismo ela é uma doutrina filosófica, não é uma religião. Aí a religião de matrizes africanas já mexe aí com os pais de santos e por aí vai, que a igreja evangélica não reconhece a questão santo, né? Indígena. Nem eu sabia que Timon nós tínhamos as comunidades indígenas. Se declarando indígena. Pois é, mas tem uma região quilombola aqui em Timon que tem indígenas nessa região, né? As outras religiosidades que eu não sei quais, sem religião, que tem os agnósticos ateus que não declaram religião. Então, assim, é muito interessante tudo isso. É uma coxa de retalhos. Essa questão do censo. Minha esposa, ela é neta diretamente de uma índia, né? A avó dela é filha de índios paraibanos, né? Ela é minha esposa, dessa vez, né? A cutis dela, né? O cabelo, ela lembra muito assim uma índia. E a índia é muito bonita, diga-se de passagem. Suspeito.
E aí, quando o censo passou lá em casa, eu tive a sorte desse tempo passar. E aí eu fui fazer o cadastro. E qual é né, a raça e tal? Eu tenho uma índia aqui em casa. Aí pô, vamos lá. Aí pô, vamos preencher o questionário. Tá? Qual tribo, de qual nação? Meu Deus, tudo isso, eu não sei não. Então diz que ela é parda, bota alguma coisa, então pula Todo mundo é pardo. Todo mundo é pardo. Porque é muito burocrático você registrar, né? Indígena, né? Eu sou Aí você tem que comprovar, né? A ascendência, tudo mais. Mas sim, desculpa. Essa questão teológica, né? Religiosa. Voltando nessa questão, todos esses números que eu falei, pastor. Impressionante. É impressionante, mas assim, o evangélico, ele leva em consideração todas as outras... Aliás, ele valida todas as outras religiões existentes. É interessante isso. Pergunta muito boa. Só pontuando uma coisa interessante, se a gente for ver percentualmente, tem percentual, nós somos quase, acho que um pouco mais de 21% ou 22% no censo, né? Aqui está dando 23,28%. Quase 24%. Quase 24%, né? Partindo para 25%. né? Partindo para 25%. E, às vezes até brinco, olha, muita gente. Muita gente. A cada 4 habitantes da nossa cidade, um é evangélico. Pois é muita gente. É 1/4 da cidade. É muita gente, né? E se a gente for comparar isso com décadas passadas, a gente vai ver que deu um salto, não só aqui, mas no Brasil inteiro, né? Tem crescido muito a adesão, né, da fé evangélica, sim, né? Sim. Pelos brasileiros, de forma geral. E a fé evangélica, ela é uma fé que o evangélico ele é muito assim, tem uma fé muito hermética, digamos assim, porque a Bíblia é o nosso único manual de fé e prática. Sim. Por exemplo, o católico ele vai levar em consideração a tradição da igreja, né? Outros escritos, né? Paralelos, os códices, né? Vaticanos, enfim, isso, a história, todo esse bojo, né? Que fortalece a fé do católico. O crente, não, o evangelho só a Bíblia Sagrada, né? Então, só a Bíblia. O princípio da reforma protestante que a gente falou agora, Lutero baseava em 5 princípios, né? Só a graça, só a fé, só Cristo. Eita, agora os outros 2 eu não tá lembrando. Vergonhosamente esqueci, mas vou ficar devendo. Não tem problema. Ficar devendo. Depois você... Alguém vai botar no comentário para completar. Né? Pronto, as pessoas colocam no comentário. Mas esses 3 são básicos, né? E só a Bíblia, só a fé, só Cristo, só a graça. Lembrei de mais um. Aí, daqui a pouco vem a outra. Então, a gente parte desse princípio. Então, a Bíblia Sagrada e nada mais. E a questão dos santos, por exemplo, sim, que é um tema polêmico, né? Nós reconhecemos a fé a história e o testemunho da maioria deles. São Pedro, né? Sim. Grande homem de Deus, andou sobre as águas. A gente prega sobre Pedro quase todo domingo nos púlpitos da igreja, né? Maria, uma grande serva de Deus. Maria. Teve uma senhora, eu vou abrir com parênteses para contar essa história. Eu estava evangelizando, né? Tem um processo de levar a palavra de Deus. Né? E eu encontrei uma senhora que disse assim: eu não quero crente na porta da minha casa. Isso bem no início da minha fé. Sim. Eu disse: mas por quê, senhora? E disse: porque vocês não gostam de Maria. Tá. Não vale dos católicos. Os católicos. Assim. E ela falou: olha, não fale mal de Maria, que para mim não você vai ter confusão. Depois nós estamos certos. Porque eu amo Maria. Ela ficou assustada com isso. Ela disse: mas como você ama Maria? Eu só amo tanto Maria que eu obedeço Maria. Olha aí. Eu disse: mas como você obedece? Você é um crente diferente. Está estranho isso. Eu disse: eu obedeço. Estava abrindo o Evangelho de João, né, no capítulo de número 4, né, no capítulo número 2, nas bodas de Caná. Quando Jesus chega lá, o vinho acaba. Sim. E Maria chega para Jesus e fala da problemática. Fala da problemática toda, insiste com ele, não é minha hora, né? Sim, é outro sim, momento. Sim. Não, eram convidados especiais, com certeza, eram um casal especial. E ela fala para os serventes: fazei tudo o que ele vos mandar.
Sim. Né? E eu disse, olha, eu estou obedecendo Maria, eu estou fazendo tudo que Jesus mandou. É E eu verdade. ganhei o coração daquela mulher desse jeito, ela abriu a porta, ofereceu água, a gente teve uma conversa muito boa, oramos juntos, e a Eu gente lembro seguiu que era um viagem. casamento, e aí o vinho O vinho acabou, aí Jesus acabou, transformou a água em vinho, não e foi? aquilo era E uma aí confusão era uma grande, confusão grande naquela uma época. vergonha, um Era um vexame, vexame faltar vinho numa né? festa, né? Porque você se programou para aquilo, você se Para aquilo. preparou, tinha parente que vinha para passear a semana Ana mesmo, mesmo. 7 dias era folgado. E aí Exatamente. o noivo já começa sem saber onde botar a cara, né? É, Não verdade. conseguiu bancar uma festa de De casamento, como é que vai conseguir casamento, bancar a mulher a depois do mulher depois. casamento? Verdade. Então, assim, pastor, o pastor Wendel, então, valida todas as religiões. Nós temos um convívio de respeito. A doutrina diverge muito, né? A Diverge. perspectiva teológica é diferente de uma para outra, Tá, de uma claro, para né? outra, sim. Tanto acerca da prática litúrgica, do culto, e também da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, né? Da vida após a morte, como se dá o processo. Tem nuances e alguns pontos são mesmo bastante divergentes. Mas isso não é uma coisa só da igreja com a igreja católica. Por exemplo, no meio evangélico hoje, nós temos várias denominações com expressões teológicas que são divergentes entre si. E aí está dizendo que são 23, quase 25, mas aí tem Batista, tem Assembleiano, tem Testemunho de Jeová. Aí nós temos os sabatistas, são os adventistas, o sétimo dia, adventistas da promessa. Nós temos cada um, a senhora vai ver, que há divergências. Agora, uma coisa tem que nos unir, né? Só Cristo salva, né? A Bíblia é a palavra de Deus, o Espírito Santo, né? Uma pessoa. Então, tem doutrinas que são centrais. Tem um teólogo muito conhecido internacionalmente que ele diz uma frase interessante. Ele diz: naquilo que é essencial, unidade, né? Naquilo que não é essencial, nos toleremos uns aos outros, né? Tolerância, né? Então, a gente tem o princípio do respeito, né? Do respeito. Com relação a Silas Malafaia, pastor, Sim. teologia dos sete montes, as sete montanhas, família, religião, educação, governo, mídia, artes, entretenimento e negócio. Tem um filme até que é Apocalipse nos Trópicos, Netflix. O senhor poderia falar um pouco para a gente sobre? Eu ainda não assisti esse, né, o documentário, né, tá bem comentado, né, tá bem comentado, enfim, eu não tive a oportunidade de assistir. Mas algumas coisas são importantes dentro de algumas resenhas, alguns comentários que a gente viu do filme, do documentário. De fato, a igreja, em especial a evangélica, tem se tornado muito relevante, muito influente a partir da década de 90, final dos anos 80 para cá, né? Com esse acesso à mídia, como a gente falou agora há pouco, né? Sim. O Bispo de Macedo, um canal de televisão, né? Televangelistas como Silas Malafaia, né? Pagando vários canais de TV para levar a mensagem do evangelho, enfim, e se tornado influente de forma natural até certo aspecto. Nós temos hoje, aqui mesmo na cidade, nós temos representantes políticos na cidade e no Estado, né? Porque é um segmento que precisa ser favorecido como qualquer outro segmento social. Tem leis que nos favorecem, tem lei que pode não nos favorecer. A gente precisa ter uma voz lá, pelo menos dizer que olha, sou contra isso, sou a favor disso, né, vocês precisam nos ouvir, e o parlamento é o lugar. Tem espaço, tem que ter haver espaço. É verdade. Tem que ser democrático, né? Para ser tem que ser democrático, concordo. É o espírita, é o católico, né? Então, com a sua fé. Eu descobri uma coisa, né? A gente foi fazer psicologia, a gente tinha um debate muito bacana sobre essa questão do viés. Não existe conhecimento não enviesado, não existe pesquisa não enviesada, porque é natural do ser humano, né, ter um olhar, ter uma opinião íntima, né, acerca, por mais que ele tente usar o método cartesiano tudo direitinho, a gente sempre vai ter uma coisinha que a gente vai puxar a sardinha um pouquinho. É natural, né, é natural da gente. E o pastor Silas tem sido essa figura controversa até certo ponto, né? Uma voz dissonante, até Sim. mesmo às vezes dentro do próprio meio evangélico. Sim. Não é consenso no evangélico. Não é consenso. Não é consenso. Ele é contra a igreja inclusiva, até. Isso aí, há quem diga, né? No próprio meio pentecostal, né, tem alguns posicionamentos dele. Por exemplo, no nosso meio, nós temos os protestantes, os evangélicos, eles têm os históricos,
ele tem os pentecostais, os neopentecostais, Sim. são os mais barulhentos, né? Aqueles que Sim. têm um culto mais fervoroso, né? E aí tinha um professor de teologia que ele era muito histórico, né? E a gente já era mais fervoroso. Sim. E quando ele queria ofender a gente, ele dizia: os evangélicos se dividem em duas classes, os históricos e os histéricos. Eu sou histérico. E ele era professor, a gente se precisava dar nota, às vezes ficava calado. Sim. Mas eu tinha essa frase para provocar a gente. Interessante, os históricos e os histéricos. Os histéricos, que gritam muito, faz um lado, mas pronto, que bom. Assumidamente histérico. Mas nós, na verdade, por exemplo, nós somos os batistas, chamados renovados, na nossa igreja aqui em Timon. É uma igreja que tem um cântico, a gente não tem um cantor cristão mais enrijecido, a gente canta essas músicas atuais mais, a gente faz uma oração um pouco mais fervorosa, mas nós não somos exatamente pentecostais. Não somos. Nós viemos de uma igreja histórica, os batistas, sim, que foram, na década de 60, passaram por um movimento de renovação. 1958 a 63, teve um grande movimento de renovação, onde as estruturas históricas se tornaram, acreditaram na vigência dos dons do Espírito. O que é isso? Sim. Começaram a acreditar que Deus ainda cura hoje em dia, né? Que Deus fala em línguas estranhas, mistérios, aquela igreja, a plena vigência dos dons do Espírito. Que a igreja histórica, via de regra, são cessacionistas. Esse movimento foi no período apostólico, no período de Cristo e dos apóstolos, depois cessou, né? Já tem... assim, é um caldeirão. Para entender o movimento evangélico, é uma ciência religiosa profunda. E aí o Silas, não é bem do Silas a questão dos 7 montes, mas ele tem muito disso. Muito disso. Que essa influência nos vários setores sociais, sim, a mídia, a educação, a política, a igreja tem que estar presente em todos esses setores, sim, né? De alguma forma influenciando também, por conta de ser um segmento importante hoje da sociedade, avançando para se tornar 50% daqui a 2 ou 3 décadas no máximo. Entendi. Né? Bom, é verdade que a Bíblia católica ela é diferente da Bíblia evangélica? É verdade. Qual é a diferença? A diferença é o acréscimo de alguns livros, né? 7, na verdade. A senhora até falou muito bem aqui, né? Então, confere. Tobias, Judite, Sabedoria, sim, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, tem uma pergunta importante, interessante. Seu filho é Baruque, e Baruque um livro da Igreja Católica. Por que Baruque? Pronto, porque Baruque, né? Você não tem nessa Bíblia aqui, né? Exatamente. Se o senhor está com a Bíblia evangélica, botou Baruque, que é um livro da Igreja Católica. Pronto. O Baruque, ele apesar de não ter um livro, né, na igreja, na Bíblia evangélica, ou protestante, né, traduzida, ele é um auxiliar de um profeta famoso chamado Jeremias, que tem 2 livros importantes, que é o livro do profeta Jeremias e Lamentações de Jeremias, né, que ele narra ali a tristeza quando Jerusalém foi levada cativa, né, pelo Império Babilônico. E ele era esse amanuense, o profeta pressupõe-se mais jovem, né, com a vista melhor, o profeta vai falando, ele vai escrevendo, né? É muito natural. Paulo tinha amanuenses, né, que estavam com ele presos às vezes, escrevia uma carta, ele só assinava no final, né? E meu filho então deu uma homenagem a esse moço que fica do lado do profeta, né, auxiliando o profeta, nesse sentido. Esses livros existem de fato, eles não são reconhecidos pela igreja evangélica e protestante, né? Porque estudando profundamente, há algumas evidências internas que colocam em xeque. Tem livros, né, como a de Judite, né, que ela deu um momento que ela mente para convencer alguém, aí eticamente, isso não é dentro da ética judaica cristã, não é bacana, não é um testemunho, não é um bom testemunho, né? Tem o de um outro, agora que eu esqueço, acho que de Macabeus ou Tobias. Macabeus, aqui. 1 Macabeus, segundo, e tem o Tobias também, 2 Macabeus. Mas se eu não me engano, Tobias, quando ele escreve no final, ele diz, estou escrevendo aqui, gente, mas se tinha alguma coisa errada, vai perdoando aqui que eu não tenho muita certeza desse negócio aqui. Então parece que, porque pressupõe que quem escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo. Sim. E inspirado pelo Espírito não pode errar.
Porque o Espírito Santo não é. é. Então, é o princípio da inspiração. Na bibliologia, nós temos uma frasezinha que define, né, o processo de inspiração, dizendo que a Bíblia é divinamente, né, plenamente, cabalmente inspirada pelo Espírito Santo. Então, a gente deduz que no original, que não é isso aqui, né, eu fui para o seminário de ciências bíblicas, promovido pela Sociedade Bíblica Brasileira, aonde na época o cientista bíblico que traduz do original, ele estava dizendo, olha, essa Bíblia nossa aqui tem erros. Aí a pessoa, não tem não, isso aqui tem 999 erros, na última edição foram catalogados. Erro de português, erro de grafia, né? Erro de tradução. Sim. Então a gente sempre diz que a Bíblia é inerrante nos seus originais, né? Da pena que saiu pelo autor inspirado. Né? Então, nós temos hoje um livro que passou por traduções e mais traduções. É outro problema, que a gente tem uma Bíblia numa versão X, numa versão Y. E aí, você lá na igreja, nós padronizamos, né? Nova Almeida atualizada, que foi a primeira Bíblia traduzida por um protestante. Né? No Brasil, no século XVI ainda, ele era um português que traduziu a Bíblia, chegou no Brasil. E ele não traduziu toda, né? Morreu em Ezequiel, os outros continuaram a obra dele. Mas, enfim, não tem só esses 7 livros. Né? Nós temos os evangelhos. Nós temos o evangelho de Tiago, que fala da infância de Jesus. Né? Nós temos o evangelho de Judas também. Nós temos o evangelho de Tadeu. Nós temos vários evangelhos. Foi encontrado recentemente o Evangelho de Judas, escrito em cópita. Isso foi um alvoroço. Porque o Evangelho de Judas está falando isso, aquilo, outro. Gente, mas são evangelhos, se a gente for estudar a bibliologia, são datados do 2º século. Sim. O que é que acontece? O cara escrevia aquilo que estava pairando, né, aquele zum, 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 e aí ele dizia assim, olha, eu tenho que botar o nome de alguém famoso para ter validade. Né? Pseudepígrafe. Então ele dizia, olha, eu vou botar aqui o nome de Judas, né, porque vão dizer, olha, achei, é Judas. E não foi Judas que escreveu, no 2º século. Alguns são gnósticos até, evangelhos gnósticos, que foi uma seita que surgiu, que confundiu muito, que ela não admitia Jesus morrer na cruz. É uma seita que a salvação veio somente pelo conhecimento, e a gente crê que é pela a morte vicária de Jesus. Né? Então, para Jesus não morreu na cruz, escapou da cruz. Então, assim, é uma confusão que a gente sempre diz, não, é bom a gente ficar preso aqui. Isso a gente tem certeza de onde surgiu, de onde partiu, de qual pena veio, né? Mas não quer dizer que os livros que a senhora mencionou não sejam úteis. Por exemplo, Macabeus, historicamente, fantástico. Ele fala de quando os gregos vieram, de como profanaram o templo, como sacrificaram porcos dentro do templo de Judá. Então, esses relatos nós só podemos ter a partir... E assim, nós só acompanhamos a tradição judaica cristã. Na Bíblia judaica, esses livros, que são todos do Antigo Testamento, não estão na Bíblia dele. Então, nós só demos sequência ao cânon, né? Que acrescentamos o Novo Testamento nele. Tem uma coisa interessante, assim, que sempre é algo que me intriga muito. A Bíblia pode passar séculos e séculos e séculos. A Bíblia, ela está sempre renovada ortograficamente. Atualizada. A grafia, não é? A gramática. Não é, pastor? Isso. Nós temos Bíblias hoje, que a Bíblia é a mensagem, porque nós temos 3 tipos de tradução. Né? A gente tem essa tradução clássica, nós temos a tradução dinâmica, que ela bota, tem Bíblia clássica, só vai pegar a Almeida, a ARC, né? A Almeida Revista e Corrigida, ela vai estar essas coisas eu lhe falo. Tem irmão que vai para o púlpito para dar um ar de erudição. Essas coisas, irmãos. Então, meu Deus, irmão, ninguém está entendendo, está muito culto. Aí ela coloca, ela traz uma linguagem mais fácil de entender, né? Sim. Nós temos a nova tradução na linguagem de hoje, por exemplo, que é uma Bíblia para o novo convertido, que ela esmiuça o sentido, ela conserva o sentido, mas numa linguagem mais atualizada. Sim. E nós temos que é a tradução dinâmica. Nós temos a tradução que é a paráfrase, que já a mensagem, por exemplo, é assim, é uma conversa. Ele pega, ele dá o sentido que Jesus falou,
mas vai muito longe do que a gente já conhecia das traduções anteriores. E né? assim, você lê a Bíblia não quer dizer que você compreenda o que você está lendo. Isso. E não é uma coisa, não é para sentir vergonha, um constrangimento, porque lá quando Filipe, em Atos, evangeliza o eunuco, você está compreendendo o que é que você está entendendo? Ele disse, eu não estou entendendo. Está falando de quem isso aqui? Esse cordeiro é quem? Né? Então, não é uma prerrogativa nossa, vem de longe, não é vergonha nem eu dizer, olha, me explica aqui, Não, né? com certeza. Eu tenho coisas que eu não entendo e aí recuo para alguém que conheça muito mais que eu, né? Pastor, eu sigo o Frei Gilson. Frei Gilson. Sigo ele através do TikTok, né? E recentemente eu vi ele num podcast que ele fala a verdade que a Igreja Católica precisa defender sobre o casamento homoafetivo. Sim. Interessante o que ele fala. Não é uma opinião minha, não é uma opinião sua. Eu estou falando do que o Frei Gilson colocou nesse podcast. Sim. O que ele fala sobre o casamento homoafetivo? Não é uma opinião do Papa. O Papa está subordinado à Bíblia, que está subordinado à verdade. Sim. Não é uma opinião do Frei Gilson, que está subordinado a Cristo, que está subordinado à verdade. Sim. Mas a Bíblia, ele fala o que diz a Bíblia. E ele cita, inclusive, com relação até a alguns livros que lidam sobre essa questão do casamento homoafetivo. Levítico 18, 22 e 20 e 13, que contém proibições explícitas contra relações sexuais entre homens, considerando-as abominação. Eu vou ser bem sintética. A Epístola aos Romanos já fala paixões infames e contrárias à natureza, resultado de afastamento da humanidade de Deus. O 1 Coríntios 6, 9 e 10. Paulo lista, interpreta como referência práticas homossexuais. Aliás, os afeminados e sodomitas são termos que a igreja interpreta como referências práticas homossexuais. Aí é onde eu quero chegar. O pastor Wendel, o que ele acha, o que ele fala sobre isso? A opinião, né? Que eu teria, opinião. né? Uma opinião nesse sentido, Sim, né? nesse sentido. Isso. É um tema deveras, muito polêmico, né? Na igreja, né? De hoje, né? E a igreja, ela é assim, ela se moderniza. Hoje a gente tem igreja com parede preta, com luzes maravilhosas, né? Canhões de LED, telão de LED, já vai se modernizando na sua estrutura, mas tem alguns princípios, né? Que são milenares e que partem de textos que são de uma exegese, uma hermenêutica muito delicada, né? Como esses citados sobre Paulo. Paulo é um problema sério para o movimento, né? Homoafetivo, né? É um problema muito sério, porque Paulo ele chega a ser muito claro acerca do seu posicionamento, né? Acerca dessas questões, mas, em contrapartida, nenhum desses textos polêmicos da Bíblia se fala que não se deve acolher. Se fala que não se deve respeitar, né? Sim. Não fala que não se deve respeitar a pessoa, acolher, considerar, né, a orientação a qual se declara, né? Sim. Então a gente tem que aprender isso. Eu acho que a igreja, durante um tempo, ela precisou amadurecer para entender, e precisa amadurecer um pouco mais ainda, para entender nesse sentido que se eu recebo na igreja hoje, no culto à noite, né, um casal, né, homoafetivo, que respeita o protocolo, nesse livro aqui que eu falo sobre a tríade da ordem, sobre conhecimento, respeito e gratidão. No respeito, eu trago sobre o protocolo. Eu sou uma pessoa, dona Aldeneide, muito protocolar. Sim. Eu não chego na casa de ninguém dizendo, safado não é bom aqui não, safado é bom ali, né? E tal. Não gosto disso. Sim. Eu quero matar, digo assim, É muito respeitado. estou com sede, a gente só diz, vai lá na geladeira, por favor, pastor, e beba, eu morro de sede. Não vai até a geladeira. As nossas mães, né, ensinaram a gente a ser assim. Não entra, educação. Fica na sala, educação, né? Então, eu prego na igreja que é histórica, prego na igreja renovada, pentecostal, estéril, sei qual for. Sim. Não tem problemas entre estar em todo lugar. Uma pessoa que chega num ambiente como esse,
Ele sabe que tem uma regra, tem uma etiqueta. Sim. Né? Ele vai se comportar. Ele tem que se comportar. É verdade? de acordo. Não vai ficar dando beijo no outro. Não. Nem beijo. Eu sempre digo, nem beijo homo, nem beijo hétero. Nem hétero, Tem que exatamente. se comportar, é um lugar de adoração a Deus, Sim, né? Um sim, lugar sim, de sim. celebrarmos ao Senhor. Está ali porque quer ouvir uma palavra de fé, né? Quer ouvir uma palavra, está vindo de uma crise que está vivendo, perdeu alguém, quer um conforto. E a igreja é o último reduto onde eles esperam encontrar essa palavra, muitas vezes não encontram, né? É um rechaçamento, né? Nós tínhamos um problema um tempo desse na igreja, entrou uma pessoa vestida, né, de mulher, né? Sim. Travesti. Travestido, isso. Ele chegou lá vestido. E aí, na hora de usar o banheiro, aquela situação. Difícil. Porque você entra no banheiro das mulheres, Mulheres aquele alarde, é alvoroço. Né? Alvoroço. E se entra no dos homens, ele se sente uma mulher, para ele é que é É desconfortável. constrangedor para ele, Pra né? Os homens ali olham a situação. E eu digo, não, eu tenho um gabinete que tem um banheiro, entendeu? Olha a tamanha a sua sensibilidade. Treinei o povo, chegou assim, já leva no banheiro VIP, o banheiro do pastor. Banheiro do pastor. No banheiro do pastor não tem problema nenhum, o pastor da pastora aí nada. Usa lá, tem problema. Vai preservar essa pessoa de constrangimento, né? Vai. A igreja, muitas vezes, tem gente madura, tem gente imatura, não sabe lidar com essa situação, Sim. né? Então, a gente tem como contornar algumas situações. O senhor tem como contornar, mas não tem como o senhor contornar o que os fiéis farão diante de uma situação São cabeças dessa de natureza, cabeça, porque são cabeças e cabeças. Entendeu? Não tem como. Então, um líder, um pastor, ele tem que saber gerenciar crises, todo tipo de crise. Estar preparado para lidar com todas as situações. Sim. Então, nós encontramos a solução, treinamos o povo para acontecer uma situação dessa. Está ali, evita, não expõe essa pessoa. Não expõe. Vamos trabalhar direitinho, né? Quando essa pessoa chega, se comporta direito, assiste o culto, orou a Deus, né? Se ele está ali, está interessado em alguma coisa. Ninguém vai na igreja dos crentes domingo à noite. Foi procurar Deus, porque deve estar passando por alguma aflição. Alguma dúvida no coração dele, alguma crise, alguma coisa está acontecendo. Né? Concordo. Hoje nós temos as igrejas, a senhora mencionou agora há pouco, chamadas inclusivas. As inclusivas, justamente. Que eu acho, não sei se vão me entender quem me ouvir, até um certo ponto, eu vejo uma atitude de honestidade da parte de quem defende essa teologia. Certo. Apesar de que eu, particularmente como teólogo, não vejo base bíblica para dizer assim, porque os textos são muitos, se a gente for ler, o texto vai escandalizar quem está ouvindo agora, porque são muito claros, até são muito fortes, né? Muito fortes. Os termos que são usados tanto no livro de Levíticos, né? Principalmente no Antigo Testamento, e Paulo, como a senhora mencionou, em Romanos, carta a Romanos e Coríntios. Mas assim, ele diz assim, olha, nós não queremos mudar a igreja de vocês, nós não queremos causar constrangimento, embates, nós vamos abrir a nossa igreja. Né? Nós vamos crer do nosso jeito, entendeu? Nós vamos fazer nosso culto, nós vamos adorar a Deus do nosso jeito. Sim. Isso para mim é muita honestidade, é bom senso, entendeu? Bom senso. Porque o estranho é como aconteceu nacionalmente num evento evangélico, aonde uma comunidade se uniu para sabotar o culto. Aí no meio do culto se levantou todo mundo e começou a beijar, né? Beijos homoafetivos. Homoafetivo é complicado. Isso não é bom. Não é bom. Aí eu chegar num terreiro, tá tendo ali eu não sei como vai chamar, uma celebração, um ritual. E eu chegar lá e dizer, olha, vem aqui, agora eu sou evangélico, eu vou... Eu sou casado com o Luciano, nós somos héteros, e eu não vou chegar num restaurante ou num lugar público e ficar abraçando, beijando. Então eu quero respeitar a pessoa que está do meu lado. Está do lado, né? Então, assim, daqui a pouco a gente vai estar em casa, vai estar no nosso leito, e aí... Sim, claro, a intimidade pronto, a palavra intimidade já diz tudo, intimidade. Por que a gente vive numa sociedade hoje tão midiática, né? O povo que quer tanto causar, né? Como diz. Querem hypar, né? Querem estar hypado, querem estar em evidência. Falem mal, mas falem de mim. Exatamente. Essa é a grande questão. Exato. Então eu tenho esse entendimento. A Bíblia, que tem esses textos, que são realmente textos muito viscerais, muito contundentes, é a mesma Bíblia que não manda matar, não manda agredir, né, essas pessoas. Sim. Manda acolher, chegar no nosso meio, se estão no nosso meio porque querem ouvir a palavra, tem o direito de ouvir a palavra, a porta da igreja está aberta para todos,
entendeu? Contanto que respeite, né? O ambiente, o ritual, a liturgia própria nossa. Eu já tive casos que a pessoa chegar, assistir o culto, recebeu a bênção e foi embora, me causou problema. Já tive casos, né? De acontecer eventualmente alguém que quis, né, tirar uma foto, mostrar, estou aqui, ó. Tá vendo como eu vim, como eu sou empoderado? Sim. Mas isso não é legal, né? É complicado, Não há necessidade né? disso, né? Pastor, por que buscar geralmente pela dor justamente as igrejas evangélicas e não a católica, o espiritismo ou o candomblé? Pois é, interessante essa pergunta, viu? Eu entendo, quando uma pessoa, como eu falei agora há pouco, quando chega numa igreja evangélica, Sim, ela já andou para alguns lugares, sabe? Já já tô tentou muito, buscar, já andou muito, já tentou buscar ajuda em vários ambientes, várias realidades. E quando ela chega, hoje a igreja evangélica é uma igreja, o fenômeno, né, da fé evangélica é um fenômeno que provoca uma transformação. Quem vai na igreja evangélica, eu sempre digo, você está atrás de transformação. Senão, se fosse para continuar a mesma vida, você está ficar lá fora. Né? Sem fé, sem igreja, sem nenhum lugar. E eu não estou aqui dizendo que em outros ambientes não há esse nível de compromisso. sim. Na igreja católica, por exemplo, né, vou usar aqui que é a maior igreja do Brasil, Sim, sim. tem segmentos que tem gente que é tão fervoroso quanto o evangélico. A senhora vai na Legião de Maria, a senhora vai nos carismáticos, movimento carismático da igreja católica brasileira, né, que é um movimento genuinamente brasileiro, é um movimento forte. Ele tem uma fé, ele tem uma liturgia de culto muito parecida com a do evangélico. As músicas, chegou para mim uma música agora de um grupo católico. Meu Deus, você não sabe o que é católico? Você disse, não, é evangélico, é um grupo evangélico, é uma Aline Barros, é alguém que está muito próximo, né? Tá muito parecido. E quando a pessoa chega assim, uma pessoa geralmente não conseguiu aquele compromisso, né, na igreja onde ele vem, ou entrou por uma fé que não trouxe aquele resultado, né, aquele amparo que ele precisava, aquele acolhimento, que a igreja evangélica é verdade, o pecador chega, não importa o pecado. Tem inclusiva mesmo. Isso. Inclusiva. Matou você, fez, eu sempre digo, não importa se você fez daqui para fora, quer saber daqui para dentro, né? Como é que vai ser sua postura, como é que você vai mudar. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor muito interessante na internet, que ele se converteu e era bandidinho na cidade dele, né? Ele era bandidinho. Sim. E aí ele, bandidinho assim, entre aspas, porque já tinha saltado posto de gasolina. O bandidinho, para ser um pouco, né? para romantizar. Romantizando aqui o testemunho do homem. E ele disse que quando ele se converteu, a primeira coisa que ele fez, ele chegou ao pai dele e disse, pai, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mas Deus tocou em meu coração, eu preciso fazer igual Zaqueu. Jesus entrou na casa de Zaqueu, e Zaqueu disse, olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver, e quem eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais, inclusive, então eu vou abrir mão do que eu ganhei licitamente. E aí ele disse, pai, eu não tenho nada, mas eu tenho um carro velho, eu vou vender e vou levar para o dono do posto. E eu vou pagar de volta o que eu roubei dele, corrigido, porque o dinheiro do meu carro vale muito mais do que o que eu roubei dele. E ele vendeu o carro, levou para o dono, né? E o dono diz, meu filho está perdoado. E o pai dele disse, olha, ele vai te denunciar, não prescreveu ainda, você corre risco de ser preso. Né? E ele disse, pai, eu vou correr o risco. E o dono disse, não vou te denunciar nada, eu quero ver você mudado mesmo, que bom que você vai parar de me assaltar. Então, a igreja tem disso, ela restaura e ela faz um bem social maravilhoso. Sim. Porque dentro da nossa igreja nós temos, né, pastor? Nós temos fé, nós temos ex-faccionado dentro da igreja, nós temos ex-sequestrador, tem tanta gente que cumpriu pena, às vezes vai com a tornozeleira, gente, não se assusta. Se não for aqui, vai ser onde que esse povo vai encontrar um lugar que vai dar uma chance de transformação para esse povo? Então, uns estão certos, outros estão errados, mas Cristo não negaria. Não negaria. Porta aberta para esse povo. Não negaria. Tenho certeza disso. Cristo andava com um zelote, era uma espécie faccionado da época, era uma facção política da época, os zelotas, que levava um punhal, todos eles tinham um punhal. Né? Esses eram terroristas da época. Cristo aceitou tornou apóstolo, deu chance de transformação. Então, eu entendo que a igreja não pode negar uma chance de transformação de quem chega nela. Né? Se a pessoa vai aproveitar ou não... Aí é uma questão pessoal. Uma questão pessoal. É. Mas a igreja não pode negar transformação, apoio, né, para quem quer... E pastor, um católico, ao visitar um culto, ao entrar numa igreja evangélica, ele fica sempre com aquela dúvida do que deve vestir,
para não gerar especulações. Ou seja, eu devo ir de eu gosto de usar calça. Eu uso muita calça jeans, é a roupa do dia a dia da gente, né? Enfim, Sim. o que é mais prático, né? Sim. Então, assim, devo de saia, devo de vestido, meu cabelo não é grande, meu cabelo é curto, ele foge do padrão, entendeu? Uso brincos, Sim. eu tenho tatuagens. Sim. Será que eu serei estereotipada pelos fiéis? Eu sei que pelo Senhor não, mas os fiéis, como é que eles vão me olhar se eu começar a frequentar a nova aliança? É muito interessante essa pergunta, né? Vai até esclarecer. Alguns querem visitar uma Visitar, igreja, né? mas fica nessa Sabe como é que é a preocupação. etiqueta, como chegar lá? Porque, assim, a gente não converge em termos doutrinário e nem em termos de costume, né? A igreja evangélica, protestante, vai ver costumes e costumes dependendo da vertente, né, denominacional de cada igreja. Por exemplo, quando fala em batista, nós somos uma igreja de vertente de origem batista, né? A gente vem dos batistas, a gente vem de renovação, né? Nós somos batista, chama-se nacional, e a outra é batista brasileira, né? Tem batista regular, enfim, também, que é mais clássica. Mas nós somos nacional porque nós nos renovamos na época, chegamos a ser excluídos, né? Porque dizia, não, nós não acreditamos nesse tipo de doutrina, né? Fala em língua estranha, profetizar, orar pouco. Não, nosso culto é diferente, então vocês não estão excluídos. Fomos excluídos em assembleia, na época, Batista Nacional, e nós tornamos nacional porque o investimento era aqui. Enquanto a outra recebia investimento em dólar, né, de missionário, da Convenção Batista estadunidense. Nós aqui só com o cruzeiro, né, o cruzado na época e tal. Aí ficou nacional, capital, investimento nacional. Mas nós somos batista, né? Então, o batista ele é mais flexível nos costumes. Eu percebo isso. Às vezes até demais. Percebo. Chegou um irmão agora na São bem igreja, esses flexíveis. dias, um obreiro com cabelo platinado. Pois é. O irmão disse, pastor, eu vou disciplinar. Eu disse, não pode. Ele não pecou, ele só pintou o cabelo dele. Não dá. Na igreja eu digo para o jovem, que você pode tudo, você só não pode pecar. Né? Porque pecado é bem definido na Bíblia. Ele tem um aspecto moral muito forte. Né? É a quebra de um princípio moral, é o pecado, né? Que agride a santidade de Deus. Então, eu não posso dizer, a calça, tem calça que fica mais ainda bem vestida, é uma mulher, do que uma saia, um vestido, né? Um tubinho, coisa do tipo. Então, às vezes, a mulher está bem mais vestida numa calça que numa saia, né? Exatamente. E a gente sempre fala, às vezes eu digo, tem homem que está numa saia, numa calça, e ele está muito mal, ele veste aquela calça do Zezé de Camargo, do Luciano, sim, né? do cantor do Goiânia. A mulher está muito mais vestida que você, né? Nessa calça dela, enfim, está muito mais composta. Então, assim, tem igrejas que ela tem um costume mais seguro. Mais rígido. Tem igreja, por exemplo, que ela vai dizer a quantos dedos a saia tem que ficar abaixo do joelho. Né? Exatamente. 4 dedos abaixo do joelho. Tem igreja que o homem não pode vestir vermelho, por exemplo, né? Tem igreja que a pessoa não pode depilar, né, as pernas, né, por exemplo. A mulher, né, não pode depilar as pernas. Complicado. São costumes. Complicado, pastor. Não pode beber Coca-Cola, né, porque tem cocaína e tal. Gente, então tem coisa assim. Que assim, se a gente for para a Bíblia, traz o texto, aí não tem o texto. Né? Alguns casos não tem o texto. Algumas eu digo sempre, gente, o que é que eu recomendo? Você está naquela igreja, você não sabe que o costume é aquele, né? Para de desafiar. É para desafiar. Vai convidar alguém, dar um toquezinho, né? Na minha igreja, realmente não vai. Tem igreja que até usa o bom senso. Veio de calça, mas não é das nossas, é visitante, né? Então vamos dar um desconto e tal. Mas tem igreja, por exemplo, a tatuagem, você vai falar da tatuagem? Teve uma igreja hoje que escandalizou o Brasil. Porque um pastor pediu para os jovens, ou pediu ou estimulou os jovens a tatuarem no braço uma referência bíblica. Sim. Tipo de pregar o evangelho, para não esquecer daquela referência, né? Jesus, de Mateus 14, alguma coisa, tatuou no braço, todo mundo no culto, na igreja. Isso foi um escândalo nacional. Lá na igreja tem muita gente tatuado, no louvor mesmo e tal, aqui no pescoço e todos tribais e tal. Geralmente, esse povo já veio assim. Até alguns, eram de algumas igrejas que têm uma dificuldade, né? Eu não estou julgando ninguém, mas tem uma dificuldade de entender dessa forma.
E aí esse povo quer voltar para a igreja, mas não consegue voltar para lá. É porque Ele não se sente, não se sente mais à vontade. Ele acha, inclusive, que vai constranger alguém lá dentro, um parente que tem. Aí vem para nós, diz, ó, gente, veio assim, fazer o que vou arrancar a pele do homem, do corpo não pode, né? Agora, se perguntar, pastor, é sua opinião particular, eu não estimulo. Eu não estimulo porque, às vezes, são jovens adolescentes, que não sabem muito bem o que querem. Pode se arrepender depois, né? Eu digo, gente, ó, pede teu pai, pede a tua mãe, o pai é autoridade, autorizou, o pastor pode fazer muito pouco, né? Por exemplo, eu fiz as minhas depois que saí da casa do meu pai, depois que eu tinha tido 2 filhos, mas porque eu já tinha certeza que eu gostaria de ter. Certeza o que queria, né? Não fiz antes. A maioria, foi feita uma pesquisa, a maioria que fez tatuagem se arrependeu depois porque foi muito jovem, muito cedo, inclusive, né? Tem um exemplo maravilhoso, foi o mais tatuado do Brasil, ele tinha patrocínio. O rosto dele, você só chegou a ver no canal, era caveira. Eu lembro que ele está tirando, ele tá fazendo a retirada. Então, o rosto já removeu tudo, 100%. Tudo. Então, outra, a gente olha o antes e depois não reconhece a pessoa. Não reconhece a pessoa. E ele diz, ó, a gente pensa direito, né? Analisa, porque... Eu vou falar até pelo aspecto psicológico. Sim. Geralmente uma tatuagem, em determinado momento da vida, ela representa uma dor, um momento que marcou a vida da pessoa, né? Uma realidade que ele está vivendo, um momento de revolta contra a família, contra o pai também. Contra tanta coisa. Muita coisa contra a realidade que ele está vivendo. Então, é uma revolta que vem, que vai passar e a tatuagem fica. Mas fica. Né? E dá um trabalhão para tirar depois. Para tirar depois. Gente, você que está nos ouvindo, nos assistindo, estamos aqui batendo um papo sobre fé na prática com o pastor Wendel. Só jogou pesado comigo. Agora o que eu faço? Não joguei. Eu não vim preparado. O que eu quero dizer para vocês? O pastor Wendel se disponibilizou para vir aqui ao podcast, falar de prática na fé. Está aqui, tirando muitas dúvidas do podcast. Todas essas informações é de graça, é para vocês. Basta nos seguir, compartilhar, clica lá, deixa teu like e ficar ligado. É somente isso. Pastor Wendel, nós temos umas 3 perguntinhas das caixas de perguntas que geralmente a gente deixa exposto quando a gente chama alguém aqui e vai falar de determinado tema. Como é o senhor, pastor Wendel, e o tema é prática na fé, eu vou lhe fazer aqui umas 2 ou 3, ok? Sim. Alguém perguntou o que fazer quando oramos e parece que Deus não responde. Esse sentimento é forte, não é só a gente, né? Alguns profetas e salmistas, como Davi, né? Dizia, eu estou falando, parece que não me escutas, né, Senhor? Não está me ouvindo. Há uma sensação assim de não estar. Eu sempre digo que, às vezes, o silêncio de Deus também é uma resposta, né? Você está dizendo assim, olha, não é porque ele não quer, ou ele não está consentindo com aquilo, né? Que eu tenho ditado muito que quem cala consente, mas nem sempre é isso também, né? E, às vezes, em Isaías diz uma coisa interessante, Isaías 59, se não me engano, diz, o meu ouvido não está surdo, o meu braço não está encolhido, mas o pecado de vocês faz separação entre mim e vocês. Às vezes a oração não está chegando como deveria chegar, né? Sim. Outra coisa interessante, Tiago fala, vocês não recebem porque não pedem, e às vezes pedem, e quando pedem, pedem mal. Pedem mal, não sabem pedir. Não sabem pedir, que é outro problema também, né? Outro problema. A pessoa está pedindo com base na sua vaidade, com base, tem gente que... Ou até eu já vi absurdo, com raiva e eu já vi gente, absurdo de uma reunião de oração no início da fé, né? No início da minha fé, a gente fazia reunião de oração, os irmãos, ele estava orando, teve uma irmã que diz assim, irmãos, olhem pelo meu marido. Ele perguntou, o que está acontecendo? Está doente? Não, está bonzinho. Para que orar para quê? Orar para ele morrer. Mas como assim? Mas porque ele não quer ser crente, quer vir para a igreja, me atrapalha? Eu quero que a fila ande, que eu não posso ficar assim. Aí uma oração dessa é complicada. Mano, Deus não vai ouvir uma oração. Não vai ouvir uma oração dessa. Tem os anjos lá, não deixam nem chegar perto. Né? Então, às vezes, quando Deus não está ouvindo, você tem uma certeza que o propósito é certo, ora um pouco mais, né? Ora até o céu responder, com sim ou com não. Tem que esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus. Existe, teologicamente, 2 termos, né? No grego, que é o cronos, que é o nosso tempo, aí tem cronológico, né? Cronologia, cronômetro, e tem o kairos,
que é Kairos. um tempo mais próprio da eternidade, é o tempo de Deus. Sim. Lá em Pedro, se eu não me engano, ele diz, olha, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos Sim. como 1000 dias, né? Então, É. até alguém que chega para Deus e diz assim, Deus, quanto é que custa é, um, é, 100 mil para ti, né? 100 mil reais para ti? Aí Deus é como se fosse R$ 1, É. né? Aí a Isso. pessoa volta depois assim, e quanto é que custa assim 100 anos, né? Para 100 anos. ti? Deus é como se fosse um dia. Um dia. Aí a pessoa volta e diz assim, Deus, vem cá, me dá R$ 1. Aí Deus, espera só um dia aí que eu vou. Dá um dia, daqui para Essa daqui é para eu te boa. entrego. Eu quero ficar na dúvida, será que é 100 anos? Será que Um dia. aí? Então a gente tem que entender que Deus tem um tempo dele, né? É. Uma outra perguntinha. Como fortalecer a fé nos momentos em que tudo parece desabar? Olha, é uma sensação também que a gente sente quando um parente, né, parte de uma forma drástica. A gente sente quando é frustrado o nosso plano, projeto, né? E a palavra que eu dou sempre é ler a Bíblia, faça uma oração sincera, corra para a palavra. Davi, o maior rei de Israel, ele dizia, né? Quando eu senti medo, eu confiarei no Senhor. Quando eu senti medo, eu confiarei no Senhor. Então, sem saber o que está acontecendo, a história de Jó é fantástica, né? Eu vi de um velório agora, Jó, ele sofreu a maior dor, né? A dor mais antinatural que um ser humano pode sentir, Sim. sepultar seu próprio filho, e de uma forma potencializada, porque no mesmo dia 10 filhos morreram, né? Sim. Jó chega em casa, tem 10 caixões, num dia só. Difícil. Então, a dor excomunal, e a mulher dele diz, olha, amaldiçoa Deus e morre, né? Num momento de desespero, ninguém vai Sim. julgar. Sim. E ela diz, amaldiçoa Deus e morre. Diz, olha, como louca você está falando, nós aceitamos o bem de Deus, porque não aceitamos também esse mal que ele permitiu, Sim. né, acontecer. Sim. E ele passa por todo aquele processo, ali foi tipo um desafio, né? Sim. Que Deus topou ali de Satanás, Sim. se ele é íntegro, vai lá. E aí no final da história, no 42, quando ele passa por toda a provação, quando ele é julgado pelos seus próprios amigos, já você pecou, é por isso que você está assim, pede perdão, se eu não pequei, né? Ele chega ao ponto no versículo, no capítulo 31, ele diz, olha, eu não coloquei meus olhos sobre uma virgem, eu nem olhei para uma mulher com intenção impura, eu nunca fiz isso, Olha eu sou um só. homem íntegro. E aí no final ele diz para Deus, né? Ele fala, Deus, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Na dor eu te descobri, né? Então às vezes a dor é uma oportunidade de a gente chegar mais perto de Deus. Pastor Wendel, qual versículo o sustenta nos dias mais difíceis do ministério? Essa é uma pergunta para o senhor. Eita, é lindo, né? Para finalizar aqui, Para Valdir. finalizar, né? Tem um salmo inteiro, né? Que é o Salmo 23, né? Que ele tem praticamente todo decorado. Começa dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Senhor Ele é me meu conduz pastor. por verdes pastos, me leva à água tranquila, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, né? Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, se é comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Então, esses salmos, assim, eles sustentam a gente nessa hora, né? A gente lê e sente que Deus está conosco, confia no Senhor, tudo vai dar certo no final. Pastor, é tão bom que ainda tem uma outra pergunta. Sim. Se o pastor Wendel pudesse resumir o evangelho em uma frase, para quem nunca ouviu falar de Cristo, qual seria, pastor? Eu vejo que o cerne do evangelho, né? O evangelho, a síntese do evangelho, a sinopse, é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Eu tenho um segundo versículo que Paulo fala a Timóteo, que ele diz, olha, a verdade é essa, que Cristo veio ao mundo para salvar o pecador, dos quais eu sou o principal. Então, eu entendo que a transformação começa quando a gente entende que a gente não é merecedor, é pela graça, ninguém é melhor do que ninguém, né? Não pode, a soberba estraga, é se humilhar, a vaidade. Hoje eu pastorei uma igreja, graças a Deus, né, que tem crescido muito na cidade, a senhora conhece a igreja, mas eu não sou melhor do que um pastor que pastoreia 30 pessoas, Sim. 10, 15 pessoas. A unção que eu tenho é tão pastor quanto eu sou pastor. É por isso que o pastor Wendel é diferenciado. Amém. Louvado seja Deus. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, estamos batendo um papo do tema sobre fé na prática. E quem veio aqui a nosso convite foi o pastor Wendel, que está tirando aqui dúvidas sobre curiosidades, sobre mitos, sobre verdade, nessa leveza maravilhosa que ele tem, esse sorriso. Eu digo que é
pequeno, grande homem, com Amém. grandes ações. Extremamente grata, pastor, por você ter vindo ao nosso Amém. convite. Amém. E dizer para vocês que a informação é de graça. É só acessar o nosso canal do YouTube, dar o seu like e compartilhar. E ficar ligado. Informação, gente, não tem outra coisa, não tem outro caminho. Informação é tudo. Não é, pastor? Exatamente. E boa informação, né? E Que boa é informação. de excelência. Todos os conteúdos são ótimos. Parabéns pelo podcast. Eu que agradeço. É Audicast. Gostei do nome. Audicast. Então, é isso. Alguma mensagem, pastor? Só a fé na prática, né? Manter sua fé acesa, lê a palavra de Deus todos os dias, converse com Deus assim, de uma forma muito pessoal. Ele é uma pessoa, ele quer andar com você, ele quer estar perto de você. E eu tenho certeza que ele vai cada dia ouvir suas orações. Muito bom. Parabéns. Vamos brindar a Amém. esse belo papo, pastor. Amém. Amém. Um chazinho maravilhoso. Viu?